E nós somos ensinados a isso, né? Nós somos ensinados de que disciplina precisa ter disciplina, e que disciplina está relacionada a um sentimento ruim, que disciplina está relacionado a uma energia que você nem está tão a fim de gastar assim, né? Que disciplina é algo que, porra, é chato, é pesado, é incômodo, e não é bem assim. Aqui no Curso Agir, eu quero te mostrar que a disciplina é um estilo de vida. Eu quero te mostrar que um estilo de vida disciplinado, uma mentalidade disciplinada, é algo que vai fazer a diferença enorme, não só no alcance dos teus objetivos, mas nas tuas relações, nas tuas buscas por comunicação, na tua forma de se enxergar, no teu autoconhecimento. O objetivo do Curso Agir, de fato, é provocar transformação em movimento. Ou seja, não é primeiro me transformar para depois me mexer, não. É em movimento você se transformar. Você se transformar pelo movimento, pela ação, pelo direcionamento das suas escolhas, pela forma diferente de enxergar a vida, os objetivos, as metas, os sonhos, as capacidades, as incapacidades, o autoconhecimento, o fortalecimento emocional, que é o pilar principal do meu trabalho. Então, o Curso Agir, ele tem essa característica, tá? E o tema dessa aula é a gente discutir e entender o que é disciplina. O que é isso? Né? De onde vem essa ideia de disciplina? Por que será que a gente tem essa visão tão negativa sobre disciplina? Nós fomos ensinados de que disciplina é algo que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm para poder alcançar os resultados que querem alcançar. Né? E que disciplina tem a ver com pagar o preço. E de fato tem. De fato, disciplina tem a ver com pagar o preço. De fato, disciplina tem a ver com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. De fato, disciplina tem a ver com se manter no caminho certo. Né? A gente tem algumas definições que a gente vê por aí de disciplina. Né? Disciplina é fazer o que precisa ser feito. Disciplina é abrir mão do prazer imediato em prol do prazer a longo prazo. Né? Abrir mão do prazer momentâneo para viver profundamente algo que lá na frente vai te fazer mais feliz, um prazer duradouro, né? Disciplina tem a ver com respeitar o planejado, respeitar o que foi desenhado. Se você desenha ações, você segue aquelas ações, então você é uma pessoa disciplinada, né? Disciplina tem a ver com a conduta correta, você ser disciplinado de acordo com o ambiente onde você está inserido. E ambiente é uma das coisas que a gente vai falar bastante aqui nesse curso, a importância do ambiente para a tua capacidade de ter uma mentalidade disciplinada, né? A conduta correta diante de um objetivo, diante de um ambiente. Inclusive, esses dias eu vi um negócio que eu achei muito interessante, em relação a essa conduta correta em relação a um tema da próxima aula, que é a visão de futuro, né? Era uma palestra que eu estava assistindo do Caio Carneiro, e o Caio Carneiro disse assim, disciplina é você entender que quando você se alimenta, você não pode se alimentar com o corpo, você não pode alimentar o corpo que você tem hoje, você tem que alimentar o corpo que você quer ter, né? Ou seja, eu não tenho que alimentar o corpo de hoje, eu tenho que alimentar o corpo que eu quero ter, e aí eu vou alcançar o corpo que eu quero ter. A conduta correta não é quando eu atingir alguma coisa, é, na verdade, seguir uma conduta correta, um comportamento, um tipo de comportamento, um estilo de vida, para que, então, eu alcance o que eu quero. Então, a minha visão de futuro tem que ser trazer o futuro para o presente. E não o futuro lá no futuro e só quando eu fizer alguma coisa, né, ou só quando eu atingir é que eu vou mudar. Não. Mudar agora, viver o futuro agora, aqui, a partir dos meus comportamentos. É aquilo que eu sempre falei nas minhas redes sociais, em lives, por exemplo. As pessoas que são promovidas numa empresa não são as pessoas, não é aleatório, não é uma escolha aleatória. As pessoas que são promovidas na empresa são pessoas que já têm a conduta que o cargo superior pede. Então, o gestor vai simplesmente lá e muda a pessoa de lugar. Ele sobe a pessoa hierarquicamente. Mas essa pessoa não muda só depois de ser promovida. Ela primeiro muda antes de ser promovida e aí então ela é promovida. Assim é na empresa, assim é na vida. Eu alcanço novos níveis a partir do momento em que eu mudo a minha conduta aqui e agora. Então, seguir uma conduta correta é também uma forma de ter disciplina. Pagar o preço
pagar o preço de algo que eu quero realizar é ter disciplina, né? É respeitar as prioridades. Existem muitas opções, muitas coisas que a gente quer fazer na nossa vida, inclusive gestão de tempo, que é um dos temas desse curso. Não é sobre tempo, é sobre prioridades. Mais na frente a gente vai entender como entender melhor as prioridades, como gerir prioridades, te faz gerir o tempo melhor. Né? Então, ter essa noção de prioridades e respeitar o que é prioridade de acordo com os teus valores. A gente vai entender também sobre valores, sobre os nossos valores de vida e a importância desses valores para sermos disciplinados, para seguirmos um caminho correto. Né? No fim das contas, disciplina é ter comportamentos que você sabe que deve ter para chegar onde deseja. Se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei... E aí eu vi uma frase, eu não lembro de quem era, mas é de um escritor muito famoso, e me fugiu agora o autor, mas a frase era mais ou menos assim: se você sabe o que você precisa fazer para alcançar um resultado que você quer dentro de 10 anos, por que você não faz isso em 6 meses? Por que, se você sabe o que precisa fazer em 10 anos para alcançar um resultado, por que em vez de 10 anos você não faz em 6 meses ou em 1 ano, já que você sabe o que precisa fazer? Essa ideia de seguir o que você sabe que precisa fazer, de ter comportamentos que você sabe que deve ter para chegar onde você quer chegar, seja no emagrecimento, seja no relacionamento, seja no estudo, seja na carreira, seja no empreendedorismo, você sabe quais são os comportamentos que tem que ter, ou pelo menos sabe como começar, sabe os primeiros comportamentos, você sabe o passo, necessariamente não o passo a passo, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar nesse curso, o planejamento de ação para alcançar o resultado, mas você sabe o básico. Por exemplo, você pode não ter ido para o nutricionista, mas você sabe que comer salada te faz bem, você sabe que diminuir o doce vai te fazer bem, você sabe que beber menos álcool vai te fazer bem, que beber mais água vai te fazer bem. A gente sabe os comportamentos básicos que a gente tem que ter para começar uma jornada na direção do que a gente quer. A questão é, por que a gente não faz? Por que a gente não faz esses comportamentos? Por que a gente não segue isso? E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre crenças limitantes, sobre pensamentos distorcidos, sobre os inimigos da disciplina. Mas nessa aula eu quero que você entenda o que é disciplina segundo a minha visão, segundo a visão da jornada Curso Agir. Né? Segundo o Curso Agir, jornada é a jornada Destravando a Sua Coragem, que é o meu outro curso, né? Que talvez você já tenha feito. Mas nessa jornada de transformar a sua mentalidade em uma mentalidade disciplinada, é um processo, é uma jornada de transformação. A gente vai ver bastante coisa aqui, mas o ponto de partida é a gente entender conceitual o que é disciplina. E disciplina é tudo isso que você está vendo aí nos slides e muitas outras coisas e muitas outras definições. Mas, para mim, a definição mais importante de disciplina é essa aqui, ó. Disciplina é amor próprio. Disciplina é amor próprio. Por que disciplina é amor próprio? Porque se eu sei o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar, e quando eu estou nesse caminho, tendo comportamentos que eu sei que deveria ter, e me sinto orgulhoso por tê-los, e ao me sentir orgulhoso, eu me sinto feliz. Se eu estou no caminho da disciplina e a cada passo que eu dou, eu vejo novas evoluções, eu vejo novas formas, novas coisas que me motivam, eu vejo um progresso meu, eu me sinto evoluindo na minha própria natureza. Se eu estou no caminho que, segundo os meus valores, é o caminho correto, se eu estou fazendo o que precisa ser feito, se eu estou tendo a força emocional de dizer não para algumas coisas, se eu estou tendo a força emocional, a inteligência emocional de ter resiliência, se eu estou conseguindo me levantar depois de uma queda, como, por exemplo, não conseguir ter disciplina num dia, e aí no outro dia você acorda se culpando, se julgando, se criticando, mas aí você consegue se reerguer e voltar para o eixo, e toda vez que eu faço isso eu me sinto feliz. Se ter disciplina me faz ter movimentos que cuidam do meu futuro, de onde eu quero chegar, que cuidam de mim, que são movimentos e escolhas de autocuidado. Se ter disciplina gera felicidade, gera liberdade, o que é isso senão amor próprio? O que é se priorizar
priorizar os teus valores, priorizar o que é importante para você, o que é alcançar metas, resultados, realizar sonhos, se sentir feliz com isso, fazer isso por você e pelas pessoas que você ama. O que é isso se não amor próprio? Quando você consegue se superar, acordar mais cedo, praticar a tua atividade física, quando você consegue estudar, ler, quando você consegue fazer aquilo que era difícil, que você julgava ser difícil e que foi difícil fazer, quando você consegue superar as tuas limitações, as tuas crenças limitantes, quando você consegue trabalhar o teu senso de merecimento, a tua crença de capacidade, quando você consegue olhar para você com mais orgulho e mais admiração, o que é isso senão amor próprio? Disciplina é amor próprio. É essa definição que eu quero que você carregue de forma intrínseca dentro de você. A ideia de que disciplina é um movimento de autocuidado, de se priorizar, de priorizar tuas metas, teus objetivos e dessa forma a tua felicidade. De entender que toda vez que você consegue ter disciplina, a cada pequeno passo que você dá é um motivo de conquista, é um motivo de vitória, de comemoração. É um motivo de aplausos para você mesmo. E o que é isso senão amor próprio? Disciplina é amor próprio. Quando você consegue ter disciplina, você consegue ter amor próprio. Quando você escolhe um estilo de vida disciplinado, quando você trabalha a tua mente para ter uma mentalidade disciplinada, disciplina é amor próprio. Mas como é que eu descobri isso? Eu descobri isso de formas não tão doces, digamos assim. Eu descobri, na minha história de indisciplina, que a disciplina dói, que a disciplina machuca, que a indisciplina dói, que a indisciplina machuca. Eu sempre fui um cara, um jovem, né, na época de colégio, eu estudei em colégio militar a vida toda, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de seguir as regras que faziam sentido para mim. Regras que eu não via sentido seguir, eu sempre fui de me revoltar com elas. Só que quando você está inserido num ambiente que é muito maior que você escolheu estar inserido naquele ambiente, você precisa aceitar algumas regras. E acontece que eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de estudar coisas que eu não via sentido na minha vida, que eu não enxergava que seriam aplicáveis no meu futuro. E por causa disso eu repeti o primeiro ano. Porque eu amava esporte, sempre amei. Eu era atleta de judô e de natação no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E por causa disso, por ter o brevet de atleta, por ter o aval do esporte, que no Colégio Militar, no meio militar, é muito valorizado, e eu acho que deveria ser muito valorizado e estimulado no país todo, mas enfim, por ter esse aval de ser atleta, e a gente carregava no uniforme um símbolozinho de atleta, eu podia sair da aula a hora que eu quisesse para treinar. E isso foi uma desculpa que eu usei muito para não ter a disciplina nas matérias que eu não gostava e que eu não via sentido, tipo matemática, eu dava um jeito de sair da aula, eu dava um jeito de não estudar, e eu não me dedicava como eu deveria ter me dedicado, e acabei repetindo o primeiro ano. Só que, e por que eu disse que eu era atleta? Porque eu saía da aula, no meio da aula, para treinar, ia para a piscina, ia para o tatame, e não assistia a aula, e acabei me lascando nessa, né? Só que o que acontece? Quando eu repeti o primeiro ano, meus pais sofreram muito. Porque eu menti. Eu disse que tinha passado. Eu escondi as notas. Minha mãe descobriu. E teve um dia que eu cheguei em casa e ela estava sentada na cama com o meu boletim na mão, com a cara de choro, uma cara de... não é nem de choro, mas de decepção. E aí ela não brigou comigo, não me bateu, não gritou, não se estressou, e eu acho que isso foi pior. Ela foi serena, sabe? Com toda a serenidade do mundo, ela falou tudo o que eu precisava ouvir. Aquilo me destruiu. Aquilo me destruiu. E eu vi a dor nos meus pais. E eu vi a decepção. E aquilo me deixou muito mal. Não com ela, mas comigo.
E como eu sempre falo, você precisa entender isso. A dor, a decepção, a frustração são fomentadores de mudança e de transformação. E a partir dali, quando eu repeti o primeiro ano, eu mudei. Eu mudei e eu tenho um novo significado ao processo de ter que estudar coisas que eu não gostava. Eu passei a atribuir um significado de que se eu não estudasse coisas que eu não gostava, eu ia decepcionar meus pais de novo. Eu ia ver aquele rosto de decepção, de frustração, de dor nos meus pais de novo. E eu ia passar vergonha de ver os meus amigos seguindo adiante e eu ficando, que eu lembro que essa foi uma vergonha que eu tive também. E esses significados eu peguei muito fortemente e me dediquei a estudar e passei muito bem o ensino médio, o restante do ensino médio. Primeiro ano de novo, segundo ano, terceiro ano. Passei bem na faculdade, enfim. Aquela dor, aquela indisciplina em relação aos estudos me fez entender a importância dos estudos não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. A forma como eu me formava, como eu escolhia me esculpir, a disciplina que eu tinha para me preparar intelectualmente, faria bem não só a mim, mas a imagem que as pessoas que eu amo tinham de mim, têm de mim. Hoje eu amo estudar. Hoje eu tenho a liberdade de estudar só o que eu gosto. Mas isso também não é tão positivo assim. É importante que a gente precise entender que, de vez em quando, nós precisaremos lidar com coisas que a gente não gosta. E isso também é disciplina. Fazer o que você não gosta em prol do propósito maior. A minha história de indisciplina me ensinou que disciplina traz felicidade. Não só para mim, mas nas minhas relações. E aí eu me dediquei muito, sabe? E aí eu mudei o meu mindset. Não só por isso, mas por vários comportamentos indisciplinados que eu fui tendo, que eu já tinha, né? E muitos movimentos de indisciplina, por exemplo, na carreira, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha disciplina de seguir alguns processos chatos, burocráticos do sistema da empresa onde eu estava. E eu acho que eu só permaneci na empresa porque os clientes me amavam, assim. Eu sempre fui uma pessoa de muito fácil comunicação, sempre fui uma pessoa muito comercial. E quem é comercial, se você trabalha no comercial, você sabe, os processos burocráticos chatos de sistema e preenchimento de protocolos, a gente não gosta tanto, mas precisam ser feitos. Só que eu era muito indisciplinado com esses processos e eu acabei perdendo muita coisa, inclusive financeira. A minha indisciplina com dinheiro, que como eu falei nas aulas anteriores para vocês, por conta de algumas questões da minha família, do meu pai, eu aprendi a lidar com o dinheiro de uma forma que não foi tão positiva no começo. E aí eu tive muita indisciplina com o dinheiro e gerou dor. E eu precisei aprender a ter disciplina com o dinheiro. Mas sabe qual era a fonte de toda essa transformação? Além do significado que eu atribuía às dores, porque quando eu fui percebendo que as dores da minha vida, eu aprendi a pegar as dores e usar as dores como principais motivadores. Eu, Felipe, e se você pensar diferente, está tudo bem, porque existem algumas formas da gente se motivar, mas duas forças transformadoras são o prazer e a dor. Para mim, a dor funciona melhor. O prazer, a gente vai falar disso nas próximas aulas, mas o prazer, existem as pessoas que se motivam mais pelo prazer de alcançar um resultado, pelo prazer de se fazer feliz, pelo prazer de fazer as pessoas que amam felizes, pelo prazer da transformação, pelo prazer do que você vai atingir ali na frente. E existem as pessoas que se movem pelas dores que não querem mais ter e pelas dores que querem evitar. Eu estou nesse grupo aqui. Pessoas, eu e várias outras pessoas, usam a dor como um dos principais motivadores. E as dores
que eu fui tendo por causa das minhas indisciplinas, seja no financeiro, seja no trabalho, na carreira, nos estudos, nos meus relacionamentos, como, por exemplo, eu já perdi relacionamentos amorosos porque eu não era disciplinado em alguns pontos, como no financeiro, por exemplo, como na hora de acordar, como na alimentação. E não adianta a gente ser hipócrita, alguns comportamentos do outro vão minando a visão que a gente tem do outro, né? Vão destruindo um ideal, um sonho. O outro vai deixando de ter admiração pela gente por certos comportamentos que a gente tem. E comportamentos de indisciplina na minha vida fizeram com que eu perdesse alguns relacionamentos. E aí eu fui entendendo essas coisas e fui percebendo que a indisciplina era um pilar que existia em todos os problemas que eu tinha. Todos os problemas que eu enfrentava, a indisciplina estava presente. Era um dos principais motivos desse problema acontecer. E aí, por que eu posso dar um curso de disciplina hoje? Porque eu acredito, e é um valor meu, uma concepção minha, que ser mestre em algo significa masterizar aquilo. Ou seja, significa ter excelência na vivência daquilo, ter congruência com aquilo. Eu não sou a favor de pessoas que fazem cursos sobre coisas que não aplicaram em suas vidas durante muito tempo e tiveram transformações verdadeiras. E na minha vida, na minha carreira, você vê, você que me acompanha nas redes sociais, você que acompanha meu dia a dia, você que vê aqui o que eu trago para você, você que vai ver muito nesse curso também, você vê que a disciplina está presente hoje na minha vida e que eu masterizo a disciplina e a mentalidade disciplinada. Que eu posso dizer que eu, sem demagogia ou da forma mais humilde possível, se é que isso é possível, mas eu sou uma pessoa que eu me considero muito disciplinado. Eu me considero uma pessoa muito disciplinada. Mas eu não era assim. A condição de conseguir masterizar a disciplina, de ter excelência na disciplina hoje na minha vida, foi porque a indisciplina me trouxe muitas dores. E para mudar de vida, parar de sentir dor, me transformar e entender que a pessoa que eu quero ser, a pessoa que eu teria admiração, que eu teria orgulho de ser, precisaria deixar de ser indisciplinada. Felipe, você é disciplinado 100% na sua vida hoje, com tudo e tal, tua vida é toda quadradinha, toda redondinha? Não. Não. Porque é preciso leveza. É preciso leveza. Disciplina precisa ser leve, precisa ser natural. E como é que a gente tem leveza na disciplina? Como é que a gente tem naturalidade na disciplina? Entendendo o que é valor pra gente. O que é prioridade, entendendo o que na nossa vida, pra gente, não para outras pessoas, para cada um de nós, o que é aquilo que faz mais sentido. E aí, você tem disciplina, porque você sabe escolher. E escolher não é um sacrifício. A escolha, quando ela está clara em relação aos teus valores, em relação aos teus critérios de estilo de vida, em relação às coisas que compõem a tua felicidade, a tua identidade, quando você tem clareza disso, escolher não é um sacrifício. Se torna mais leve porque você sabe que aquele caminho, por mais difícil que seja, é o caminho que vai te levar à tua maior felicidade, a construção do que faz mais sentido para você. Então, dentro disso, é importante que a gente entenda que para desenvolver uma mentalidade disciplinada, eu preciso entender quais são, por exemplo, as dores que eu não quero mais sentir, que já foram causadas à minha vida por causa da indisciplina. Quais as dores que eu quero evitar, quais as dores que eu não quero mais sentir, e quais os prazeres que eu quero sentir. A gente vai ter uma aula só para falar de prazer e dor aqui no curso, tá? As forças do prazer e da dor, e como a gente usa cada uma delas. Mas o principal aqui é você entender que a indisciplina foi algo que transformou a minha vida, porque foi preciso que eu identificasse que era um dos principais causadores dos meus problemas, para que eu pudesse trabalhar em cima disso e me tornar disciplinado. E aí eu comecei a entender uma coisa, bom, se eu consigo ser disciplinado aqui, eu consigo ser disciplinado aqui também. Se eu consigo ter disciplina em A, eu também consigo ter disciplina em B, porque a estrutura mental é a mesma para ser disciplinado em A e para ser disciplinado em B.
Se eu tinha disciplina no esporte, e se eu sabia ter disciplina no esporte, se eu conseguia entender quais os critérios que me faziam ter disciplina no esporte, eu consigo ter disciplina no estudo também, porque o critério de entendimento dos valores é o mesmo. Então, isso foi a chavinha que virou, né? Foi o X da questão que eu precisei identificar para resolver o problema. A minha história de indisciplina me levou hoje a ser um mestre de disciplina, a conseguir masterizar uma mentalidade disciplinada, a ensinar, a ter vivido e transformado a minha vida por causa da disciplina, para poder estar te ensinando isso aqui hoje. E aí, uma coisa fundamental que você precisa entender, além de que disciplina é amor próprio, e eu espero que você tenha entendido com as minhas histórias que eu te contei agora, como que isso se encaixa de verdade, como que de fato disciplina é amor próprio, nas histórias dos meus relacionamentos, no meu relacionamento com a minha mãe, em cuidar da minha vida financeira, na minha carreira, que eu tinha indisciplina em relação a horários, em relação a protocolos, em relação a processos, e eu fui quase sendo demitido de uma empresa onde eu tinha tudo para crescer, e cresci muito, fiquei 12 anos nessa empresa, mas eu só consegui ficar 12 anos porque eu fui sendo antifrágil. A gente vai falar sobre antifragilidade mais na frente também em outra aula, mas eu fui sendo antifrágil, ou seja, eu fui aprendendo o que eu precisava aprender e modificar o que eu precisava modificar, mas foi fundamental eu entender que a indisciplina era o X da questão. E aí eu ataquei a indisciplina aprendendo a ter disciplina. E aí foi interessante porque teve uma época da minha vida, principalmente com o trabalho, que ter disciplina chegou a um extremo de ser muito disciplinado. E eu percebi que eu não estava tendo leveza na minha vida. Que a minha mente estava funcionando de uma forma que ter disciplina era a única opção que eu tinha e tal. Então, precisava ser pesado mesmo, precisava ser feito. E eu não conseguia dormir cedo porque eu ficava trabalhando até mais tarde. E aquela coisa toda, e estudo, e trabalho e tal. E eu cresci muito, de fato, mas a minha saúde mental, foi lá para baixo. E aí eu entendi uma coisa. A disciplina, ela precisa ser sustentável. Ela precisa ser saudável. Como que a gente consegue desenvolver uma disciplina saudável? Entendendo que disciplina é amor próprio. Entendendo que disciplina essa força é preciso ser utilizada de uma forma, como eu já falei, naquilo que é prioridade somente, não em tudo, mas nas poucas coisas que importam mais. Dedicar a sua energia para poucas coisas, mas que fazem uma imensa diferença, sabe? Você não precisa ter 20 metas no dia, basta que você tenha 5 metas importantes, 5 coisas importantes ou 3 coisas importantes que sejam, mas poucas coisas. Se você se dedica a poucas coisas, mas que essas poucas coisas geram muito resultado, aí você vai ter tempo, leveza, vai conseguir ter habilidade para manusear essas coisas da melhor forma possível. A disciplina, ela precisa ser sustentável. Outra coisa importante para que uma disciplina seja sustentável, seja saudável, tem que estar alinhada a teus valores, e além de estar alinhada a teus valores, precisa ter momentos de descanso. Você precisa ter disciplina também com o teu descanso. Se não houver disciplina com o teu descanso, ter momentos separados no teu dia para descansar ou para se conectar com alguma coisa que te relaxe, para fazer alguma coisa que você ame, para estar com pessoas que você ame em alguns momentos do dia ou um momento do dia, descanso. Quem estuda sabe, você não consegue ficar poucos conseguem ficar 1 hora estudando direto com qualidade. Você precisa ter pontos de descanso. 5, 10 minutos de descanso entre um bloco de estudo e outro. Do mesmo jeito é o teu dia. É preciso ter intervalos de descanso, fazendo coisas que recarregam a tua energia. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida, e eu quero voltar a fazer isso, que quando dava mais ou menos 11h30 da manhã, eu ia para a praia. Eu moro perto da praia. 11h30 da manhã, eu ia para a praia ler.
Aí eu juntava uma coisa na outra. Eu queria ler todo dia, então eu fazia da praia minha sala de leitura. Eu ficava lá até mais ou menos 12:30, voltava para casa, tomava um banho, comia, quando era 1:30 eu já estava trabalhando de novo. Óbvio, nem todo mundo tem essa liberdade, nem todo mundo tem esse privilégio, e eu sou muito grato por poder ter. Mas entenda isso que eu falei aqui como uma metáfora, uma analogia para você entender no seu dia a dia o que é aquilo que você pode fazer que você acha que você só tem direito no fim de semana. Por quê? Por quê? Por que durante a semana o dia não pode ter momentos bons? Momento de descanso, momento de relaxamento. Descansar faz parte do processo. Se você pratica atividade física, você sabe disso. Você tem que ter dias de off, ou dias de treino recuperativo. Quem faz crossfit ou qualquer outro esporte sabe disso. Você não treina no mesmo ritmo todos os dias. Nem toda hora. É preciso ter momentos de descanso. E a disciplina se torna sustentável quando você entende por que você está fazendo as coisas que está fazendo, quando você entende se você está no caminho do teu amor próprio, quando você entende se você está alinhado com os seus valores, naquilo que você diz que tem que ter disciplina, e quando você tem momentos de descanso. E óbvio, quando você tem um planejamento, uma visão de ação, de prioridades. É assim que é a melhor forma de você ter disciplina, da forma saudável. Entendendo que disciplina está relacionado a ter clareza do que é prioridade, por exemplo. Para os teus objetivos, os teus sonhos, para o teu amor próprio, para os teus valores, para as tuas relações. Não adianta você querer ter disciplina em tudo de qualquer jeito. Isso não existe. Sabe o que diferencia as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? As pessoas que você admira, que chegaram aonde você quer chegar, de você? Elas tiveram as mesmas 24 horas, mas elas souberam usar o tempo com mais sabedoria, focando nas poucas coisas que realmente importam. Esse é o maior segredo das pessoas bem-sucedidas. Ter foco no que importa. Isso é ter disciplina. E entenda uma coisa, existe uma diferença de foco e disciplina, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, mas foco é diferente de disciplina. Foco é saber focar, ou seja, entender aonde deve estar a tua energia. Disciplina é fazer o que precisa ser feito para viver com mais amor próprio. Ou seja, para priorizar o que é valor para você, para priorizar o que esse momento da tua vida pede. Então, para ter disciplina, para você conseguir ter disciplina, você precisa entender que descanso faz parte do processo, que as coisas que você ama precisam estar relacionadas ao teu caminho, que os teus valores, critérios, precisam ser o trilho da jornada para chegar no objetivo que você quer chegar, e que você precisa entender que você não vai ter disciplina em tudo, que precisa escolher ter disciplina nas poucas coisas que realmente importam. Aí vai ser saudável, aí vai se sustentar. A disciplina se sustenta nela mesma. Sabe por quê? Porque se você vive dentro dessas, se você tem essa clareza quanto à disciplina, quanto a prioridades, quanto a valores pessoais, quanto ao amor próprio, quanto à resiliência, quanto a descanso, cada passo que você dá vai te gerar pequenas conquistas. E essas pequenas conquistas serão combustível da tua jornada. Não é conseguiu pequenas conquistas, oba, vou relaxar. Não. E é esse outro motivo de ter objetivos muito claros. Porque você só vai relaxar quando você atingir esses objetivos. Ter clareza de objetivo é importante por isso. Porque aí você não desiste antes, você não para antes, você não relaxa, não entra no marasmo antes com as pequenas conquistas. As pequenas conquistas se tornam combustível para você continuar. Porque você vai vendo que é possível chegar onde você quer chegar. Se você fez 1% e esse 1% te gerou resultado, imagina se você se dedicar e fizer mais 50%, mais 60%, mais 70%, até chegar aos 100%. De 1% em 1% você vai entendendo que o seu caminho vai melhorando. E esse 1% que você conquista aos poucos é motivo para te motivar. É razão da tua motivação, é razão da tua felicidade. E essas pequenas conquistas vão sustentando a disciplina. Esse é o ciclo do sucesso, que a gente também vai ver nas próximas aulas. É você entender que os pequenos movimentos geram por si só motivação e te levam na direção que você quer. E que você tem um objetivo muito claro ali na frente
para você ter certeza de quando você atingiu o seu objetivo é fundamental. Porque senão você relaxa antes. O animal satisfeito dorme, já diria Mário Sérgio Cortella. Não se satisfaça com menos, se satisfaça quando atingir o seu objetivo. Isso é amor próprio. Se você se satisfazer com menos, com as pequenas conquistas, você achar que já está bom, já está suficiente, você não está tendo amor próprio. Você não está se amando. Você está relaxando, se entregando à zona de estagnação, à zona de conforto. E aí está ficando abaixo, aquém do que você realmente pode. E aí você não pratica o amor próprio. Muito pelo contrário, você pratica o que é contrário ao amor próprio. Você não se valoriza. Certo? Então, é importantíssimo entender isso aqui nessa aula hoje. Disciplina é amor próprio. O slide deu um problema. Disciplina é amor próprio. Esse é o aprendizado que é o principal aprendizado que eu quero que você entenda nessa aula hoje. E disciplina é amor próprio, que disciplina precisa ser sustentável e saudável, que descanso faz parte do processo, que você precisa ter a disciplina de acordo com os seus valores, de acordo com o que faz sentido para você e não para os outros. Se fizer sentido para os outros e não para você, você não vai conseguir ter persistência. Você não vai conseguir ter disciplina, você se desmotiva antes. Então, essa ideia é muito importante. Amor próprio é quando você se prioriza. É quando você prioriza o que é importante para você. Amor próprio é amar a si mesmo. E amar a si mesmo é respeitar os seus valores, é se superar, é respeitar o que está te travando, é se melhorar, é vencer as crenças limitantes em prol da tua felicidade, é construir um caminho de autossuperação todos os dias. Isso é amor próprio. É quando você se prioriza a tua evolução, prioriza o teu crescimento, prioriza os teus objetivos, as tuas metas, o que faz a tua vida valer a pena e o que vai fazer ela valer mais a pena ainda quando você alcançar lá na frente. Era isso que eu queria trazer nessa aula para você. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas outras coisas, como, por exemplo, nós vamos fazer uma ferramenta chamada ponto de partida para identificar como é que você está hoje, para a gente poder desenhar o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai trabalhar um pouco a tua visão de futuro aqui nesse curso. A gente vai falar um pouco dos inimigos da disciplina, por exemplo. De muitas coisas que eu disse que a gente vai falar, que eu já falei aqui nessa aula. Nós vamos falar também sobre alguns conceitos de Simon Sinek, de Daniel Pink, algumas ideias sobre motivação, sobre automotivação, sobre propósito. Esse curso, ele trabalha muito, muito poderosamente a tua mentalidade disciplinada. Esse curso não é um curso, também vai ter ferramentas de gestão de tempo, de organização, de planejamento, mas eu quero trazer nesse curso para você, e é isso que eu vou fazer, uma visão diferente sobre disciplina. Um trabalhar o teu fortalecimento emocional, a tua inteligência emocional para funcionar, digamos assim, para reconfigurar o teu mindset, de forma que você tenha uma mentalidade disciplinada, mas uma mentalidade disciplinada saudável. Não de forma chata, mas de forma que você ame ter disciplina. Entende? Porque você vai estar praticando o amor próprio no teu dia a dia. E aí, se fizer sentido para você, pega o seu caderno de anotações agora e escreve aí quais foram os aprendizados dessa aula. Quais os principais aprendizados. Registra isso para você não esquecer. Registra tudo que for preciso registrar para que você não esqueça o que você não quer esquecer do que a gente conversou aqui nessa aula. E tome decisões. Tome pelo menos uma decisão. Que decisão que você vai tomar com essa aula de hoje? Tome essa decisão, escreva, coloque data, quando que você vai fazer, o que você pode fazer imediatamente agora, quando acabar essa aula aqui. Coloque em prática isso, tá certo? Disciplina também é proatividade. E se essa decisão que você precisa tomar vai te fazer se amar mais, ou seja, praticar o amor próprio, tome essa decisão imediatamente. Porque ao praticar o amor próprio, você se empodera de você mesmo. E aí a tua crença de capacidade, a tua autoestima, a tua admiração por você vão crescendo, vão evoluindo. Gratidão. Faça acontecer. Na próxima aula a gente continua, tem muita coisa ainda para a gente ver nesse curso. Esse é só o começo da nossa viagem de transformação em movimento, em ação, e que a força esteja com você.